Bom, no vídeo de hoje eu vou reagir a um vídeo do Augusto Galego a respeito sobre idempotência. Alguns vídeos nesse canal, todos que tiverem escrito entendendo alguma coisa, geralmente vão ser vídeos no qual eu reajo a outros vídeos, né? Pra conseguir entender algo e aprender, né? Coisas que eu não sei, que eu não falaria no canal normalmente, e trazer um conteúdo diferenciado, no qual eu aprendo, ao mesmo tempo produzo conteúdo e espalho informação que eu considero interessante pra todo mundo, né? Além de assistir o vídeo, não vou só assistir o vídeo e fazer alguns comentários, né? Primeiramente, né? Vão lá no canal dele, eu não tô inscrito porque eu não tô logado, né? Ele tem explicado bastantes conceitos diferentes, a explicação dele eu acho bem interessante. Ele já foi um canal mais focado em Elite Code, mas diminuiu um pouquinho. Eu tenho preferido mais o conteúdo atual. Ele produz bastante vídeos interessantes, inclusive esse daqui é bem legal. Pode assistir lá. Lembrando que o link do vídeo vai estar na descrição. Caso ele seja contra React, eu privo o vídeo, enfim, não tem problema nenhum. E além disso, vou desenhar algum pensamento para eu conseguir agregar uma coisa, né? Eu quero assistir e realmente entender, porque eu realmente não sei exatamente o que é idempotência. Bom, vamos lá. Vamos aprender um pouquinho sobre idempotência, a gente vai dar uma pincelada em REST também, a gente vai explicar por que isso daqui é importante, a gente vai explicar o porquê que isso daqui acaba sendo complicado e acaba se confundindo muito em várias coisas de REST. Vamos lá que vai ser legal. O que é idempotência, né? A primeira coisa pra gente entender aqui é que idempotência vai significar que, para dada ação que a gente toma, se essa ação for idempotente, certo? Então imagina que a gente tem uma ação aqui, eu executar Deixa essa eu só botar uma bonequinha aqui, pra não ficar no meio da explicação, né? ação uma vez, vai causar um dado resultado, né? Agora, se eu executar essa ação 3 vezes, o resultado é exatamente o mesmo que se eu executar essa ação uma única vez. Isso seria algo idempotente. Algo não idempotente seria que se eu executar a mesma ação 3 vezes, eu tenho que coisas diferentes ou 3 coisas acontecem. Por que eu tô dando esse exemplo assim, né? Vamos puxar aqui um exemplo então da gente fazendo um pagamento. Momento que a gente faz um... A única dúvida que eu tenho um pouco ainda é 50 segundos de vídeo, né? Mas enfim. O que seria a garantia de idempotência, né? Não sei se é uma função sempre retornar algo de uma forma específica, talvez, né? Vamos. Não quero me precipitar ainda, não. Vamos lá. Request para um servidor de fazer pagamento. Dependendo de como isso for implementado, certo? Dependendo se for feito de uma maneira idempotente ou não idempotente, coisas diferentes podem acontecer. Se a implementação estiver, na minha opinião, correta, e a gente fizer um pagamento para uma ordem de maneira idempotente, imagina o seguinte, né? Você lá clicou no botão de pagar, o servidor travou, deu algum bug, aconteceu alguma coisa, você não recebeu aquele request de volta, você não sabe o que aconteceu. Então, se for lá, clicou no botão de fazer pagamento de novo, clicou no botão de fazer pagamento uma terceira vez e fez 3 requests para o servidor, né? De modo que você, teoricamente, sei lá, pediu para comprar, fez o pagamento pela mesma camiseta 3 vezes. Ah, entendi. Nesse caso, como o servidor deu algum problema, a idempotência tem que garantir que a compra seja única, né? Então, se não for idempotente, no caso, vai retornar 3... Não sei, vai debitar, por exemplo, 3 vezes no cartão do cara? Não sei. Vamos deixar ele terminar a conclusão, né? Eu não quero... O que acontece aqui? O que acontece vai ser que, dependendo de como essa implementação foi feita, dependendo do que foi utilizado aqui, a gente pode ter que o pagamento foi realizado uma única vez, ou a gente pode ter que o pagamento foi realizado 3 vezes. Essa seria a diferença entre algo idempotente e algo não idempotente. Se o pagamento foi feito de maneira idempotente, a gente vai ter que, no primeiro request enviado, né, o primeiro request que chegou no servidor de fato, o pagamento foi realizado uma única vez. Esse pagamento foi, então, persistido em alguma forma de banco de dados ou coisa do tipo, né? E no nosso banco de dados, a gente vai ter lá a entidade do pagamento salva sem nenhum problema. Agora, se isso foi feito de maneira não idempotente, a gente vai ter que 3 pagamentos vão ser realizados, o seu cartão de crédito vai ser cobrado 3 vezes e lá no banco de dados vão constar 3 pagamentos diferentes. Isso é a diferença de algo idempotente para algo não idempotente. Em resumo, o número de vezes que a gente faz algo, se a gente fizer algo muitas vezes, o efeito colateral pode ser um só ou pode ser vários efeitos colaterais, né? A definição é que quando uma operação é aplicada múltiplas vezes, ao invés de ser aplicado uma vez só, o resultado continua sendo o mesmo. Agora tem uns detalhezinhos múltiplas vezes, ao invés de ser aplicado vários efeitos colaterais. Essa frase que ele falou foi bem importante. Eu vou até anotar. Né? A definição é que quando uma operação é aplicada múltiplas vezes, ao invés de ser aplicado uma vez só, o resultado continua sendo o mesmo. Agora tem uns... Pronto, eu escrevi aqui, tá? Basicamente foi a mesma coisa que ele falou, eu só transcrevi. A idempotência, no caso, né, da forma que ele definiu, seria que quando uma operação é aplicada múltiplas vezes, ao invés de ser aplicada uma vez só, o resultado continua sendo o mesmo, beleza? Isso eu consegui entender bem, tá? Ele usou... Eu só tô repetindo para conseguir entender melhor, né? Ele usou o exemplo de pagamento, né? Tem 3 pagamentos, 3 chamadas, né, na operação de pagamento. Caso o sistema seja idempotente,
Se você chamar a operação 3 vezes, não sei, por um deslize e apertou o botão várias vezes, só vai ter um pagamento, vai debitar uma vez só do teu cartão. Se ele não for idempotente, seriam 3 vezes no caso, né? Isso deu pra entender legal, acho que reforcei uma coisa simples e óbvia que ele tenha falado, mas vou deixar aqui anotado, só pra no final ter uma visão geral, né? Vamos lá. Mesmo. Agora tem uns detalhezinhos um pouco confusos no que tange idempotência, e Vamos lá. começa com REST, que tradicionalmente falando, se implementado da maneira correta, post requests não são idempotentes e put requests são idempotentes. Vamos olhar para um exemplozinho Vamos lá anotar. Anotado, enfim. de como isso geralmente aconteceria, porque quando a gente começa a falar de REST, a gente precisa deixar claro que cada um vai implementar de uma maneira diferente. Certo, REST é um padrão que não é respeitado por ninguém, honestamente, cada um faz do jeito que quiser. E dado que cada um faz do jeito que quiser, a gente não pode levar essas regras aqui ao pé da letra. Mas vamos falar aqui então da maneira normal de que acontece, né? Se eu fizer um post pro endpoint aqui /user, eu passo um first name Augusto, um last name Galego. Eu fiz um request pro meu servidor, né? Pra criar um user diferente, certo? O post request, quando enviado para um endpoint, geralmente, se a gente não tiver mais nada sendo especificado, geralmente significa que eu tô querendo criar algo, é o C do CRUD, né? Um post assim, geralmente é um create. Teoricamente, estou pedindo para o meu servidor criar uma entidade com que seja Augusto Galego. O servidor vai então, né, vir aqui no banco de dados, pedir para criar essa entidade. Geralmente o banco de dados vai dar um ID para isso daqui, né? Sim. Vai me dar aqui o ID 123, então o meu usuário foi criado com o ID 123, eu posso retornar aqui um 200 para minha aplicação. E de repente no payload eu vou ter aqui... Aí depende da implementação, tá? Mas eu vou ter aqui pelo menos o ID bastante do usuário que foi criado. Talvez os dados do usuário também, mas o ID quase com certeza eu vou ter aqui. Muito legal, muito bacana o que acontece se eu faço um segundo post request, né? Certo, eu fiz o primeiro vai post, criar agora outro com outro ID. fiz o segundo post. O que vai acontecer, como first name não é um atributo único, last name não é um atributo único, dependendo da maneira que isso aqui está implementado, muito provavelmente o que eu esperaria é que o servidor vai pedir para o banco de dados criar outra entidade, o banco de dados vai lá criar outra entidade com o nome Augusto Galego, ID 1234, né, vai criar um usuário novo, e agora teremos 2 Augusto Galegos no banco de dados, porque post não é idempotente. Agora o put é um pouco diferente do post, e o put, tradicionalmente, ele vai substituir uma entidade inteira. Então, se eu dou aqui um put no user, eu como desenvolvedor de software, né, espero que esse request aqui nem seja válido da maneira com que ele está posto. Isso aqui não é para funcionar. Porque como o put vai substituir uma entidade inteira, certo? Esse put necessariamente vai precisar conter o ID no banco de dados, porque eu não posso ter algo no banco de dados sem o ID. Né? Imaginando aqui que esse seja o caso. Então, para o meu put funcionar, eu preciso ter aqui o ID, vamos passar aqui o ID 123, e vamos supor que eu queira adicionar um campo novo também, tá? Eu vou querer adicionar o campo endereço aqui. A gente vai adicionar o endereço Brasil. Ao fazer esse request, eu espero que o meu banco de dados aqui do lado vai substituir essa entidade inteira aqui que existe de Augusto Galego, certo? Sim. Para a entidade que foi enviada aqui, que é o Augusto Galego com o endereço Brasil. Então eu vou pegar isso daqui, eu vou substituir para Augusto Galego e agora tem também o campo de Porque endereço. o put não que é acaba. Brasil. É que nesse caso o put ele não funciona como um create do CRUD, né? O post sim, né? O put no caso seria o update, né? Acredito eu. Se eu enviar esse request uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 45 vezes, o resultado final que eu espero ter no banco de dados é sempre esse mesmo. Sempre essa mesma entidade aqui com esses campos e nenhum campo diferente dos campos que eu enviei. É assim que vai... É porque querendo ou não ele edita uma entidade, né, já existente, né, um usuário nesse caso, né, que já existe, então acredito que se você passar algum valor errado ele não vai mudar de ninguém. Se você passar o valor certo, ele vai mudar sempre o mesmo cara. Então acaba sendo idempotente porque sempre vai ser o mesmo resultado, né? Mesmo que você execute milhares de vezes, né? O post não, porque ele sempre cria um novo no banco de dados, né? Deu pra entender. Eu acredito que eu tenho entendido certo. Se deu pra entender, eu entendi isso. Vai estar implementado no mundo real na aplicação que você vai ver na empresa que você trabalha? Provavelmente não. Talvez seja. Deixa eu só voltar um pouquinho que eu perdi o raciocínio. Espero ter no banco de dados é sempre esse mesmo, sempre essa mesma entidade aqui com esses campos e nenhum campo diferente dos campos que eu enviei. É assim que vai estar implementado no mundo real na aplicação que você vai ver na empresa que você trabalha? Provavelmente não. Talvez Com seja. certeza não. Mas talvez não seja. Talvez, na verdade, é muito comum que a empresa nem use put. É até normal, tá? Eu diria que seria até esperado, seria bem normal que não exista put para usuário, você só tenha post e patch. E aqui, né, quando a gente tinha que o post não é idempotente, que o put é idempotente, o patch eu vou te dizer aqui que é complicado. Na verdade, complicado. se a gente olhar a especificação
certa, correta, ideal, padrão, o patch, ele não necessariamente é idempotente. Se te perguntarem numa prova aqui, numa questão, sei lá, numa entrevista, em algum tipo de coisa assim, o certo é você dizer que o patch não garante idempotência. Na verdade, garantir. No mundo real, nenhum desses aqui vai garantir idempotência, tá? Put não vai garantir idempotência. Garantir é uma palavra porque a muito implementação forte, né? Enfim. do servidor pode estar... Ele não... Acho que ele não vai chegar a explicar o patch, vou dar uma explicadinha. Bom, eu coloquei aqui. O put, ele substitui um recurso existente por um novo. Foi o que ele acabou de mostrar, né? No caso, você vai dar um update naquele cara, né? Naquela entidade. O patch, ele aplica mudanças parciais a um recurso existente, sem necessidade de enviar todo o recurso, né? No put, você envia tudo, como ele mostrou aqui, né? Ele teve que passar todos os atributos do usuário que estava cadastrado no banco, né? O patch não precisa. E o post, geralmente, você cria um novo, acaba sendo create. Eu não cheguei a colocar o patch aqui, né? O patch, como que ele falou, é complicado, mas ele não garante indepotência. Na verdade, nenhum garante, né? Garantir é uma palavra muito forte, né? Ao meu ver, que matematicamente nenhum sistema é perfeito, né? Então é difícil você garantir idempotência nesse caso, né? De acordo com a definição que ele deu, né? Por assim dizer. Vamos voltar pro vídeo, né? Eu acho que eu tangenciei um pouco, mais ou menos porque eu dei uma explicação do que é um patch. Eu acho que ele não vai falar o que é. E caso alguém não lembre, eu fiquei um pouco perdido. Até pra revisar mesmo, né? Caso eu veja esse vídeo daqui a 2 meses e eu esqueça exatamente o que ele faz, eu posso revisar. Put. Na verdade, se a gente olhar a especificação certa, correta, ideal, padrão, o patch, ele não necessariamente é idempotente. Se te perguntarem numa prova aqui, numa questão, sei lá, um tipo de coisa assim, o certo é você dizer que o patch não garante idempotência. Na verdade, garantir. No mundo real, nenhum desses aqui vai garantir idempotência, tá? Put não vai garantir idempotência porque a implementação do servidor pode estar implementada da maneira que a pessoa tirou da cabeça dela, então não existe garantia de tem isso idempotência. mesmo. E o patch, geralmente, vai Eu receber... pensei que ele ia jogar pro lado técnico, no caso de... Na parte de, pode dar algum problema e não funcionar, basicamente, né? Pode ter algum erro ali de dados, porque nenhum sistema é perfeito, como eu comentei, né? Eu fui por outra linha, mas faz sentido o que ele falou, assim. Aqui, na URI, né, o 123, então o ID não vai ser mais passado aqui, certo, como parâmetro. E o negócio do patch é que os campos que eu não espero alterar geralmente não são enviados. Então, ao invés de substituir uma entidade inteira, ao invés de substituir a entidade Augusto Galego inteira, eu vou só, geralmente, passar os campos que eu quero alterar. Então, eu me mudei do Brasil para Alemanha, eu vou pegar aqui o endereço e vou alterar do Brasil para Alemanha, e o resultado... Eu achei que ele não fosse comentar isso especificamente, né? Eu podia ter evitado de comentar, mas enfim. O resultado vai ser que a ação tomada no banco de dados é que na primeira vez que eu fiz esse request, né, eu alterei aqui o resultado de Brasil para Alemanha. E se eu fizer mais um patch request, exatamente assim como eu mostrei, mesmo usuário, mesmo endereço, certo? Pedir para alterar aqui o endereço para Alemanha, é muito provável que nenhuma entidade nova seja criada no banco de dados, é muito provável que a gente olhe para isso e conclua, da mesma maneira que a gente concluiu que o put é idempotente, a gente vai olhar para isso daqui e concluir que o patch também é idempotente. Mas não é, por isso que eu falei que patch é complicado. Embora, né, se eu fizer esse request aqui, ó, patch user 123 endereço Alemanha 1 milhão de vezes, uma atrás da outra, o resultado final que eu vou ter no banco de dados é muito provavelmente esse mesmo resultado final aqui. Agora, essa é a forma como o patch é geralmente utilizado. E dessa maneira aqui, a gente poderia argumentar que patch é idempotente, talvez que o patch geralmente não, né? O patch, ele depende mais do estado inicial do servidor aqui. Então, no caso do put que a gente tinha antes, né, no meu put aqui, de user eu mandei aqui o ID 123, não interessa se esse user existe ou não existe. O user vai ser criado. O resultado é o mesmo. No caso do patch, se o user não existe, o user não vai ser criado. O patch depende muito mais do estado inicial em que a aplicação se encontra, porque ele vai alterar campos que já existem. Entendi. Eu acho que... Não, deixa eu só terminar. A maneira com que ele vai alterar esses campos não necessariamente é uma substituição. A gente pode ter aqui um exemplo de que, por exemplo, eu vou dar um patch com uma operação de aumentar o número de logins que esse usuário fez. Então, nota, se eu tivesse vendo quantas vezes o usuário fez login na minha aplicação, né? Eu tinha aqui login 10, aí eu dei o patch, login foi para 11. E se eu der esse patch aqui com a operação de increment login 25 vezes, eu vou ter que as 25 vezes o resultado final foi diferente, porque esse login foi sempre sendo incrementado para 12, para 13, para 14, para 15, para 16, enfim, até chegar lá no 30 e poucos. O fato de que um mesmo patch
pode resultar em algo diferente, significa que o patch não tem garantia de idempotência, tradicionalmente falando, mas assim, tudo isso aqui que eu te falei tem que ser analisado caso a caso. A gente não pode pegar simplesmente isso aqui, e aqui, né, tradicionalmente, get é idempotente, push é idempotente, delete é idempotente, post e patch não são, mas assim, a empresa pode implementar do jeito que a empresa quiser, tá? A gente não pode pegar isso aqui. Entendi. Bom, como ele comentou, depende muito do caso, né? Voltando aqui um pouco. Como ele usou, nesse caso, uma operação de incrementar o login, o resultado, querendo ou não, sempre vai ser diferente, né? Porque ele vai pegar o antigo, somar mais um, então... Na teoria, a operação vai ser a mesma e sempre vai funcionar, querendo ou não. Ele não vai dar problema, não sempre, né? Mas enfim. Mas o resultado final, a entidade vai estar com um valor diferente. O atributo dela vai estar diferente de login, né? De quantas vezes ele teve o login feito, né? Quantas vezes ele fez o login. Então, realmente, a idempotência, nesse caso, não seria válida, mas em muitos casos ela seria válida, né? Se você alterasse o valor inteiro do negócio, você não chamasse uma função, por assim dizer, você não usasse nenhuma operação, você só mudasse o valor ali de forma bruta, é um pouco mais aceitável de falar que ela é idempotente, né? Só que eu acredito que pra você dar um patch, geralmente você não vai mudar o valor no dedo, porque não faz sentido você mudar o valor de vários usuários usando um patch, você fazer vários patches para vários usuários diferentes, geralmente você faz uma função para isso, mas enfim, não vou entrar em detalhes nisso. Tradicionalmente, get é idempotente, push é idempotente, delete é idempotente, post e patch não são, mas assim, a empresa pode implementar do jeito que a empresa quiser, tá? A gente não pode pegar isso daqui, achar que está corretamente implementado e levar isso daqui como regra. Não vai ser assim. Você pode ter, por exemplo, o caso em que, sei lá, o get vai ter um efeito colateral muito doido e isso vai transformar o get num get não idempotente. Eu podia muito bem ter que isso daqui cara, eu não diria nem que é incomum, tá? É até, a galera usa post e post get pra tudo, né? Tem gente que não usa nenhum dos outros métodos. Eu posso ter aqui post pro endpoint update user, certo? /123. E esse post update user /123 eu vou usar isso daqui como se fosse um patch, por exemplo. Eu posso ter que aqui eu vou passar de novo o ID, sei lá. Na verdade não precisa ter o ID aqui, né? Posso ter /update user, ID 123, name Augusto, enfim, você pegou a ideia. E substituir minha entidade inteira de modo que esse post aqui foi implementado de maneira idempotente. Eu posso muito bem ter também um put, que na verdade vai agir como patch, porque nada me obriga a implementar da maneira com que o REST é definido por padrão, né? Eu posso ter aqui um put, update user 123, passar o nome Augusto, isso daqui agora virou um patch. Eu posso ter um post para URI delete user, e agora o post deleta entidades, certo? Não dá pra gente olhar pro método HTTP e presumir que a gente sabe como é que tá funcionando. Mas tá, né? Entendido isso daqui. Vamos voltar pro nosso exemplo aqui do pagamento. Esse negócio muito verdadeiro e bastante perigoso, né? Se ele fosse muito mais restrito, daria pra tirar conclusão muito fácil, mas não é assim que acontece. Tem que analisar bastante o cenário, senão acontece isso, porque é que cada um, você consegue fazer o que você quiser, basicamente, né? E vamos supor que eu quero que um pagamento seja idempotente, mas na verdade, não um pagamento. Eu quero fazer um pouquinho mais complicado, porque, o pagamento você tem ali um produto e tal, não faz sentido eu pagar pelo mesmo produto múltiplas vezes. Eu quero pensar numa transferência. E eu vou pedir aqui para o meu servidor fazer uma transferência, certo? Para fazer essa transferência, como é que eu vou implementar isso daqui? Que request que eu vou fazer, né? Vamos pensar, de repente, um put para um endpoint transaction, em que eu passo aqui, né, o value 10, talvez, currency reais, user, no caso eu, né, eu tô fazendo transferência, user 123, e sei lá, destination aqui, vamos colocar um type também, né, tipo de transação Pix, destination, vamos imaginar que eu tô fazendo um Pix para algum e-mail aleatório, né, sei lá, @mail.com. Muito legal. Eu tenho um ID dessa transação que eu possa, de repente, fazer, porque eu vou criar uma transação no banco de dados, certo? O put, em teoria, eu vou criar essa transação aqui no banco de dados, mas quando eu criar essa transação no banco de dados, eu vou precisar dessas informações todas aqui, eu vou precisar de um identificador único também, eu vou precisar de um ID que geralmente vai ser um UUID, talvez, né? Mas vou imaginar o ID 555. Agora, do meu front-end, para fazer esse request para o servidor, será que eu posso só mandar o ID 555? Não, né? Porque eu não sei quais IDs que o banco de dados já utilizou. Sim. Eu poderia arriscar aqui a criação de um UUID, que, cara, vai ser efetivamente impossível ter qualquer colisão, tá? Então, se a gente criar um UUID no front-end, manda E vou explicar o que é UUID, calma aí.
Bom, o que é o UUID, né? Tem aqui a sigla Universally Unique Identifier. É um número de 128 bits que é usado, né, para identificar informações em sistemas de computação, com o objetivo de garantir que cada identificador seja único, mesmo em sistemas distribuídos e sem coordenação central. Basicamente, ele vai gerar o ID que é impossível de ter um igual a ele. Impossível é uma palavra forte, mas é muito difícil de ter um ID igual a ele. É muito, muito baixo. Esse é um exemplo de um ID gerado. Se você for gerar outro, realmente é muito difícil você gerar dois UUID e vão colidir, né? Pra explicar isso, eu acho. Um UUID geralmente tem essa... Não acredito que ele acabou de explicar. carinha aqui, ó. Perceba que tem vários caracteres, tá? Se eu gerar outro UUID aqui, aí ele vai ser completamente diferente. A chance disso dar colisão na sua aplicação é 0. Tipo, em teoria pode dar colisão? Em teoria pode dar colisão. Na teoria, como eu comentei, né? Nada é impossível, né? Existe a possibilidade, mas o banco de dados ele não vai ter UIDs infinitos, sabe? Não tem um valor absurdo de grande para conseguir dar colisão. Acho praticamente impossível isso acontecer num banco de dados, num cenário real, né? Na teoria é possível, não é impossível. Eu acho que é muito mais provável que caia um meteoro na sua casa do que o UUID colida no seu banco de dados. Não, é impossível cair um meteoro, diga-se de passagem. Você não precisa se preocupar com colisão em UUID. De repente, se você é o Google, talvez você precise se preocupar. Mesmo assim, eu nem realmente. sei se o Google precisa Porque, pô... se preocupar, tá? É muito difícil isso aqui da colisão. Enfim, a gente pode passar um UUID aqui no nosso put e não vai colidir, mas de repente o nosso banco de dados... Pô, sério mesmo, você vai querer que o front-end passe o UUID que vai ser armazenado no banco de dados. O front-end vai saber da implementação subjacente do ID que o banco de dados atribui para uma transação. Não me parece ser adequado, né? Não me parece fazer muito sentido. Então, para fazer uma transação, fazer uma transferência, ou a gente pode pensar num esquema um pouco diferente. A gente pode pensar num algum tipo de esquema que o front-end vai solicitar algo que se assemelhe a uma session, certo? Então, quando eu clicar ali, iniciar transferência, eu vou receber do banco de dados algumas informações, alguma chave, algum tipo de sessão que foi iniciada. E enquanto eu estiver dentro dessa sessão, eu vou ter ali algum tipo de informação que vai ser persistido. Isso pode fazer sentido. Ou a gente pode ter também o seguinte, a gente pode fazer um post, não precisa fazer put, a gente pode fazer um post, a gente pode não passar nenhum tipo de ID, a gente pode pensar, bom, isso é problema do servidor, o servidor que lide com ID não é problema meu, eu só mandei um único post request aqui, eu espero que a transação seja aprovada e que ela passe. Legal, muito bacana. O problema disso daqui, o problema dessa transação post aqui, é aquele mesmo problema. Se eu fizer a transação 1, 2, 3 vezes, se eu fizer esse mesmo post request, eu vou ter que 3 transações foram feitas, tá? Eu vou ter que a primeira foi feita, eu vou ter que a segunda foi feita com um ID diferente, porque, né, não era um put, a gente não possui o ID, a gente não sabe o ID, a gente nem sabe como que o banco de dados implementa o ID. Pode ser que sejam IDs sequenciais, né? Pode ser que não seja o UUID que eu falei. E aí eu criei 3 transações, mas na verdade o que eu fiz foi que eu, como usuário, cliquei ali no botão 3 vezes seguidas e eu esperava que fosse feita uma transação só, e de repente eu vi da gente se prevenir disso daqui. Da gente prevenir o fato de que eu fiz 3 post requests seguidos um do outro, e na verdade eu meio que presumi que o usuário queria fazer uma única transação. Porque quando você vai passar seu cartão de crédito, se você passa o cartão de crédito uma vez e segundos depois passa outra vez no mesmo valor, no mesmo local, é provável que a segunda vez vai ser denied, declinado, que o cartão vai ser negado, porque você tentou fazer a mesma transação 2 vezes. Então a gente consegue fazer uma meio que um cooldownzinho, né? maneira de prevenir isso daqui. E essa maneira vai ser através da utilização de uma idempotency key, chave de idempotência. Pode ser o que a gente quer. Ela pode ser o UUID, certo? Pode ser que quando o seu front-end comece ali a fazer a operação, ele crie um UUID e todas as transações que você tentar fazer sei lá, nesse mesmo valor vão ter esse UUID aí. E aí o back-end consegue identificar que é a mesma transação, mas não precisa ser necessariamente isso. A gente pode ter uma chave de idempotência que pode ser composta. Ela pode ser, por exemplo, valor, e aí moeda, e o user, e destination, tipo, né, type, porque se eu quiser fazer um Pix, se eu quiser fazer um gasto no cartão de crédito, aí não é a mesma transação. E eu posso ter também a hora, ou um minuto, ou uma certa janela ali que vai gerar uma chave.
Mas vamos imaginar aqui o dia, tá? Vamos imaginar o dia. Então, se eu tentar fazer uma transferência do mesmo valor, na mesma moeda, e eu sou o mesmo usuário, eu mandei para o mesmo destino, para o mesmo tipo de transação no mesmo dia, ou então, dia talvez não, tá? Mas na mesma hora, vai. Essa mesma operação, com esses mesmos dados exatos, vai ser interpretada como a mesma exata operação. E essa chave de idempotência, então, não vai permitir que duas transações iguais passem. Então, nota, é de extrema importância que você entenda sobre idempotência, principalmente em aplicações que lidam com o dinheiro, tá? Em outros tipos de aplicações, acaba que não é tanto problema se você criar o mesmo usuário 2 vezes no banco de dados. Tipo, não vai causar um problema tão grande. Agora, se você fizer a mesma transação 2 vezes, aí vai causar um problema grande. E pode ser, tá? Que isso aqui não seja nem... Cara, pode dar um erro. Imagina que você faz uma transação, tá? E o seu servidor, sei lá, tem algum erro de network, dá algum problema, e o seu servidor retorna um 500. E você não sabe se a transação passou ou não passou. Ou então, sei lá, não retorna nada, isso aqui é perdido, cai a sua internet. Vai. Fez um Pix, caiu a internet. Pix foi ou não foi? Não sabe, não faz a menor ideia. Deu algum bug aleatório. O mesmo request foi feito 2, 3 vezes porque, sei lá, o front-end é ruim no React, ele enviou várias vezes o bagulho. A gente tem que ter idempotência quando a gente lida com dinheiro. É imprescindível. E também, igualmente imprescindível, é que a gente entenda que a implementação de REST aqui... Tipo, isso aqui é apenas uma sugestão, tá? É apenas um achismo. Sim, não Seria é nada legal definido obrigatório, né? a gente fizesse REST da maneira correta, seria legal, seria bem legal. Mas no mundo real não tá assim. A gente tem que olhar como tá de fato e a gente tem que lidar com os fatos como eles são, como eles realmente estão implementados, a gente precisa entender isso. E a gente precisa entender como que se implementa idempotência. Agora vamos fazer o seguinte, né? Eu vou fazer uma pequena pausa rápida pra falar da patrocinadora do canal e depois a gente vai ler alguns comentários. Todo respeito, assista no canal dele sobre a patrocinadora. Se você quiser, enfim, conhecer o serviço, vai no vídeo original, assiste. Eu recomendo você reassistir o vídeo, tá? Não assiste só aqui por mim, não. Vai lá, assiste, dá like, comenta, não sei. E assiste o Ed por lá, valeu? No final do vídeo ele deve só comentar a respeito de algumas dúvidas, enfim. Deve ser algumas correções, algumas adições no vídeo dele. Bom, eu vou encerrar a reação por aqui, mas não sai do vídeo, que eu ainda vou agregar um pouquinho mais. Eu vou dar uma visão geral sobre o que eu entendi, que acredito que ele tenha comentado e seja pertinente, né? Isso aqui que ele tá fazendo é bem interessante, né? Ele tá vendo os comentários e respondendo em vídeo algumas correções, algumas adições. Não me incomodo nem um pouco se tiver edições nos comentários. Eu tô aqui não é pra ensinar, eu tô aqui pra aprender. Esse vídeo é literalmente entendendo, tá? Qualquer erro, qualquer coisa errada que eu tenha falado ou me expressado de uma maneira diferente do que você pensa, pode comentar, agregue conhecimento. A gente tá aqui para compartilhar conhecimento tem que ser compartilhado para que todo mundo consiga evoluir na área. Dando uma visão geral, uma visão bem simples, né? Idempotência, uma operação que é aplicada múltiplas vezes ao invés de ser aplicada uma vez só, o resultado continua sendo o mesmo, beleza? Ele deu o exemplo do pagamento. Se você fizer 3 requisições e der 3 pagamentos, essa operação não é independente. Um pagamento só realizado, ela é sim independente, beleza? Ele comentou sobre métodos de HTTP, né? Principalmente tangenciando REST, né? Para quem não sabe, inclusive eu não falei o que é REST, né? Eu deixei aqui embaixo, tá? REST, em definição, né? Ele acaba definindo um conjunto de diretrizes para como os sistemas de computador devem se comunicar entre si, focando na simplicidade, escalabilidade e flexibilidade. Basicamente são mais regrinhas que geralmente não são seguidas exatamente, mas para ter uma aplicação RESTful, geralmente você tem que atender tudo isso bonitinho. Num cenário real não é muito bem aplicado, mas o ideal é que sempre seja muito bem pensado nisso, tá? Geralmente você seguir isso direitinho, você vai se destacar bastante. Nesse caso, como ele comentou, o push geralmente não é idempotente, o put é idempotente e o patch não é. Ele já explicou os motivos durante o vídeo, eu também agreguei algumas coisinhas. A gente não pode só se basear nisso daqui para definir se é ou não é idempotente, porque cada caso é um caso e existem erros de acordo com um cenário específico, né? Além disso, tem a GUID, como comentei, que elas impedem a colisão com outras chaves, né? Por conta do tamanho dela, de 128 bits, ela é gigante, então é muito difícil, é quase impossível elas colidirem. E tem a Independence Key, que é um identificador único utilizado nas requisições para garantir que uma operação seja executada apenas uma vez, mesmo que a requisição seja enviada repetidamente. Beleza? Então, caso tenha gostado do vídeo, me fortalece aí, comenta, me apoie. Bom, é isso. Muito obrigado.